o share, Sandro. Eu tô aqui no Share. E Isso, aí, coloca o share que daí ela vai ver que tu queres compartilhar. Tá, a- eu coloquei. comece a querer compartilhar, coloca ali e pede para compartilhar. É meu. Olha, Fran. Eu peço aos demais que desliguem os microfones para não dar interferência, tá? A questão é que eu tô desabilitado ainda. Deixa eu ver aqui. Onde é que você tá? Agora é Gabriela, né? Eu procurava pelo. É, tô com a minha filha aqui. O Tá, usuário da minha filha. ok. Agora sim. Podem Agora a confirmar gente. para mim se vocês estão vendo a Ok. apresentação? Sim, agora sim. Tá. Então tá, pessoal. Vamos lá, então. É, eu vou falar aqui um pouco dentro da minha experiência, né, atuando aí há mais de 30 anos, muito frente à indústria e a instituições sociais, onde essa parte da responsabilidade social e do ESG foram nos últimos 10 anos, certo? Então, falar um pouquinho aqui da minha experiência, trazendo nesse contexto aí do ESG, muito forte no pilar social, onde eu sempre atuei mais dentro dessa pauta do ESG. E vamos lá, então. Eu queria começar com esse questionamento, né? Não existe SG forte sem um S estruturado, né? E sem governança, ele não se sustenta. Eu acho que isso vem muito de encontro que o professor Ciro falou, né? E quando eu coloco aqui um SG forte sem o S estruturado, é porque o S é social, que está diretamente ligado a pessoas diretamente, assim como governança e a parte ambiental também. Mas ele não se fato não se sustenta realmente se a gente não tiver uma questão social bem estruturada e uma governança, como muito bem o professor colocou, né? Então, tem as questões ambientais, mas para você trabalhar com as questões ambientais, obviamente você tem que estar com esses outros dois pilares muito bem estabelecidos. Aí, nesse aspecto, né, eu queria trazer um pouco aí de Santa Catarina, né, o estado que a gente mora, um estado extremamente com desenvolvimento econômico muito forte, um pessoal extremamente trabalhador, um pessoal muito empreendedor. Temos vários segmentos econômicos aqui no estado que nos caracteriza, nos diferencia muito em relação a outras economias de alguns estados, né? Então, trazendo aqui alguns números, né, falando aqui sobre a questão de trabalhadores, então eu trouxe alguns segmentos econômicos aqui. A parte da indústria, hoje nós temos 938 mil trabalhadores, agronegócio 814 mil, a parte do comércio 534 mil e a parte de serviço que se destaca com mais de 1 milhão de trabalhadores. Porém, olhando isso tudo aqui, a gente vê um estado realmente de qualidade de vida, de pessoas trabalhando, né, com oportunidade de estudo e realmente tendo uma vida, digamos, digna. Porém, né, voltando para esse slide, colocando aqui no meio um pouquinho, sobre um número que é invisível para muitas pessoas e que ele se esconde perante todo esse cenário muito bonito que nós temos aí, digamos assim. Que são cerca de 900 mil pessoas que ganham até R$ 600 por mês, dados aqui do IBGE de 2024. O número equivalente a quase ao número de trabalhadores da indústria e superior à parte do agronegócio, por mais que surpreenda, né? Então, são pessoas realmente que estão em situação extrema de vulnerabilidade social. Aí, nesse ponto, né, eu trago aqui, será que o SG pode ignorar essa realidade? É óbvio que, né, pessoal, que nós entendemos que não podemos ignorar essa realidade, mas muitas vezes ela não aparece. E aqui eu quero trazer um pouquinho de encontro com o que o professor Ciro colocou, né, que muitas empresas parecem fazer atuar com ESG, mas muitas vezes não estão atuando, ou muitas vezes é uma questão mais de marketing, de mercado, né, de uma boa visibilidade, mas não. Então, o ESG realmente ele tem que estar incorporado à cultura da empresa, trabalhando com esses três pilares, né? Eu vou pular aqui esse slide que a professora Beatriz já fez um histórico aqui da parte conceitual, o professor Ciro também reforçou com bastante propriedade, mas eu queria trazer então também que o ESG ele trabalha muito forte então com a questão ambiental, trazendo a questão ambiental, né, com toda a parte de recursos naturais,
a água, energia, resíduos, mudanças climáticas, entre outros aí, né? E a questão também social e a questão da governança. Sandro, Social. Oi? você. Ai, agora, desculpa, tá, Sandro. Você está passando os PPT ou está só parado no primeiro ainda? Não, eu estou passando. Para nós está só no primeiro ainda. Agora mudou. Tá bom, obrigada. Desculpa interromper. Não, que isso? Passou agora? Tá, mas deixa eu colocar no modo. Passou. É estranho. Ah, mas é normal isso acontecer. Vamos ver o que que deu aqui. Tá bem tranquilo agora, Sandro. Tá, mas deixa eu ver. Deixa eu só fazer mais um teste aqui. Agora está passando? Passa, passa ele, deixa eu ver. Não, tá naquele os impactos ali, os números, É, né? 930. Agora sim, passou. é que daí eu não estou no módulo apresentação, né? Uhum. Mas vocês estão conseguindo ver? Sim, Sandro. Tá. Então vamos lá. Eu estava aqui nessa parte aqui, então, falando aqui do SG, a parte conceitual, né, e puxando aqui essa questão do onde é que o SG está representado. Ou seja, o SG ele representa muito mais que uma simples sigla, né? Ele não é uma filantropia, não é uma questão de marketing, mas sim uma questão estratégica. Acho que isso ficou muito bem claro com a colocação aqui do professor Ciro, né? E trazendo um pouquinho agora do conceito do impacto social, o impacto social realmente é aquilo que tem uma ação transformadora de mudança, não é uma ação pontual, a curto prazo. Uma doação, por exemplo, de alimento que eu vou falar para você daqui a pouco. Você é, tira a fome de uma pessoa naquele momento, mas ela continua tendo um problema. Então, isso não é impacto social, né? O impacto social é realmente quando você faz uma mudança, você doa um alimento, você consegue dar uma capacitação para essa pessoa consegue interagir com a empresa, e assim ela consegue um trabalho e realmente ter uma mudança de chave. Aqui a gente tem um breve histórico também, depois eu posso compartilhar a apresentação para vocês darem uma olhada. E trazendo agora o trabalho, né, conectando o ESG junto com o impacto social, né? O ESG, então, ele trabalha muito com a questão da visibilidade das empresas, mas principalmente a questão da mudança. Então, ele integra vários critérios dentro dos três pilares, né? Mas o que eu queria destacar, indo para essa questão social, é que a empresa ela tem que ter um propósito e uma estratégia clara para isso. Então, não é fazer uma ação, uma simples doação, por exemplo, por fazer, mas sim está dentro do propósito da cultura dela, uma mudança de olhar para a sua comunidade, ao seu redor, onde ela está, e para o seu bairro, para a sua cidade, para que ela possa realmente estar impactando de forma positiva. Porque isso, ela fortalece, então, toda a sua questão de reputação, confiança, né? Confiança não só para a comunidade, mas para todos os atores envolvidos, a cadeia de fornecedores, instituições públicas, enfim, para toda a sociedade. E a gente sabe muito bem que quando você trata essa questão da agenda, do SG, né? E aqui eu estou falando, obviamente, mais da questão do impacto social, mas você consegue também perpetuar o seu negócio, né? Você reduz riscos, você tem claro, aquilo que você está fazendo, porque você está cuidando do meio ambiente, você está tendo uma gestão clara de rastreabilidade, de governança muito forte, e principalmente aqui no meu caso, olhando para o social, ou seja, você está olhando para a comunidade, você está olhando para os seus colaboradores, enfim, desenvolvendo toda essa cadeia que tem um único impacto, que realmente é o desenvolvimento social e econômico, né? É, deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, o que eu trago aqui é que é muito forte essa questão das pessoas. A gente, às vezes, está cuidando, fazendo ações de reflorestamento, estamos cuidando do meio ambiente, mas nós não estamos tratando da questão da educação de mudança disso. Então, isso que eu entendo que é fundamental a gente ter esse olhar muito forte para as pessoas. Pessoas no sentido realmente da gente transformar e ter uma mudança, ter um impacto realmente de mudança. E para isso, né, a gente tem que ter um olhar com atenção, não só com nossas crianças, nossos jovens, mas também para os nossos idosos, uma questão de ter uma ação efetiva sobre cada sociedade onde nós estamos inseridos,
A questão da empatia, hoje você não tem que pensar, você tem que pensar se colocando no lugar do outro, porque você, de alguma forma, você está afetado por isso, né? Muitas vezes uma questão de segurança, a pessoa acaba se envolvendo em alguma situação, não que justifique, mas acaba se envolvendo numa situação para colocar um prato de comida lá dentro da sua casa, né? E isso tudo, a gente trabalhando muito forte com essa questão do desenvolvimento das pessoas, ela só é possível quando a gente tem um associativismo, uma cooperação muito forte entre todos, onde de fato a gente consegue realmente desenvolver e ter um futuro mais próximo, né? Ou seja, o ESG ele traz muito isso, né? De você ver o que que você pode estar desenvolvendo, o que você desenvolve hoje sem prejudicar gerações futuras. E eu diria mais, o que que você está fazendo hoje, olhando para essas gerações, cuidando delas para que, de fato, elas possam ter uma vida digna, uma vida de, de trabalho, de empreendedorismo, né? E algo que eu trago aqui para nós também é que o impacto social ele não começa com investimento puro, realmente ele começa com olhar, com você olhar realmente aquilo que faz sentido, tem a necessidade, né? Aquilo que vai fazer realmente a mudança, né? Temos dentro da parte social várias frentes de atuação, né? A filantropia, por exemplo, que é uma ação pontual a curto prazo, né? Então, falei antes aqui da questão da doação de alimentos, você doando alimento, você consegue suprir aquela necessidade naquele momento, né? Nós temos em si a responsabilidade social também, que são projetos estruturantes, ou seja, são projetos com início, meio e fim. Aqui eu trago uma imagem, então, de uma reforma de uma escola, né? Pode ser o pessoal voluntários pintando a sala, mas o que nós precisamos realmente, né, nesse ponto, é, é ter um impacto social, ou seja, o impacto social é aquela coisa que faça, de fato, a mudança. A pessoa tenha condições de estar estudando, de ter uma profissão, de ter sua casa própria. E isso sim que nós todos eu entendo que nós devemos estar buscando. É necessária a filantropia, com certeza, assim como a responsabilidade social. Mas a gente tem que estar sempre almejando, quando começa com uma filantropia, buscando lá olhando, tendo um olhar lá na frente, o que isso realmente vai impactar, eu vou conseguir estar mudando, certo? Aí vem a questão, né? O impacto social, né? Ele hoje ele virou uma estratégia, por quê, né? Porque o SG, né, ele é a estratégia, digamos assim, do todo, né? O impacto social é um dos meios para que essa estratégia aconteça dentro da linha social. Então, isso que eu quero dizer que o impacto social, ele não está ligado só, nesse caso, a ações sociais, mas ele está ligado também à questão da governança, à questão da ambiental. Governança, quando você tem pessoas preparadas para fazer uma gestão, para fazer uma administração, para ter um orçamento financeiro doméstico adequado, que você consiga sobreviver e planejar com aquilo que você tem, né? Com uma empresa que paga seus impostos, uma empresa que está olhando para os seus colaboradores, está olhando para a sociedade em geral, e está olhando para a questão ambiental também, né? É necessário a gente trabalhar com os recursos naturais, mas nós temos que estar pensando no que nós podemos fazer e estar equilibrando isso e principalmente tendo um olhar para fora, né? E dentro do impacto social, um dos grandes pontos para a empresa também hoje, né, e dentro dessa linha do SG no todo, é que hoje a empresa atuando dessa forma, ela tenha o ganho de reputação, né? Reputação perante o mercado, seus clientes, fornecedores, atração de talentos, com toda essa dificuldade hoje em dia de mão de obra que nós estamos tendo, né? As empresas, os jovens principalmente, né? Mas os adultos também, as pessoas que já estão trabalhando há mais tempo, elas estão olhando e vendo como é a atuação da empresa perante a sociedade, né? Se ela tem algum problema, se ela teve algum problema de desvio de recursos, se ela tem um olhar da parte ambiental, né? Toda essa parte de conexão com os clientes, ou seja, você realmente tem empresas que hoje compram de fornecedores que têm uma atuação bem clara, explícita nessa questão social também, né? E quando a gente fala, como foi colocado já pela professora Beatriz e o professor Ciro, né? A questão de financeira também, de acesso a recursos financeiros, para o desenvolvimento do negócio. Mas, de fato, o que que isso tudo diferencia, né? A gente pode dizer, afirmar, melhor dizendo, que eu entendo que isso diferencia quando a gente faz isso com verdade, né? Quando a gente faz isso realmente com um propósito de mudança, quando a gente consegue evidenciar isso, né? O que foi trazido pelo professor Ciro, muita questão das evidências, ou seja, a gente medir os resultados e ver como, de fato,
eles estão fazendo, alcançando, melhor dizendo, aquilo que nós almejamos, pretendemos fazer, e uma integração com a estratégia também da empresa. Isso é fundamental para a gente também poder estar desenvolvendo todas essas ações. Aí, pessoal, eu trago aqui para vocês um exemplo aqui, que é o do Banco de Alimentos, né? O Banco de Alimentos é uma organização social sem fins lucrativos, aqui na Grande Florianópolis, e hoje nós estamos expandindo ela. Nós doamos alimentos para instituições cadastradas no banco. Hoje nós estamos aqui na Grande Florianópolis, temos em Chapecó também, e estamos criando os núcleos, que não são bancos ainda, mas são voluntários que estão fazendo ações. A exemplo do que está acontecendo em Lages, né? Criciúma, Tubarão, Jaraguá do Sul e Blumenau também nesse momento. O Banco de Alimentos, nós fazemos um trabalho agora de doação, né, de alimentos para instituições que, por sua vez, doam para pessoas em situação de vulnerabilidade. Filantropia nós estamos fazendo aqui, nesse momento, a gente pode afirmar. Mas nós, em paralelo a isso aí, nós temos uma parceria com universidades aqui, onde nós estamos desenvolvendo oficinas, né, e palestras sobre diversos temas para a gente direcionar essas pessoas e prepará-las para fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de qualificação profissional. Por exemplo, né, um curso de como eu preencho um currículo, como eu faço uma entrevista de emprego, uma outra linha também que nós estamos atuando, um curso analógico, bem analógico de matemática e português, para dar uma base mínima para que a pessoa possa, depois, fazer um curso de aperfeiçoamento e possa concluir, principalmente aprender de fato. Então, são ações assim que a gente entende que aí sim nós vamos estar gerando impacto social. Nós entendemos que ainda não estamos gerando, mas nós estamos trabalhando, temos um planejamento, tudo para correr dessa forma. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês disso, né? Um outro projeto que eu trago aqui para vocês que eu estou envolvido, né? Que é a questão das doações das empresas para as instituições. Hoje, a gente trabalha, tem muitas empresas que querem doar, mas não sabem ou não têm segurança de estar doando para uma instituição, né? Nós temos computadores, nós temos mesas, quanta coisa que a gente acaba não tendo mais utilidade dentro da empresa, mas tem uma grande serventia para um próximo, né? Então, a gente está trabalhando nesse projeto que realmente quer gerar um impacto, dar segurança para a empresa doar para aquela instituição que, de fato, tem um trabalho de desenvolvimento social, né? Essa empresa, ela vai doar porque vai gerar realmente vai poder gerar um suporte, um apoio para que as pessoas possam ter uma maior qualidade de vida e desenvolver um trabalho como o empreendedorismo, uma mesa, um computador que você doou para uma senhora que está desenvolvendo seu negócio dentro da sua comunidade. E toda aí a questão ambiental também, né? Aquela mesa que ia talvez ser desperdiçada para o lixo, para a natureza, ela acaba tendo uma vida útil maior. Assim como os computadores também, né? Computadores que não têm mais utilidade para uma empresa, mas podem servir muito bem para alguém que está começando, ou para uma escola também, de um bairro, uma instituição do bairro que quer fazer a inclusão digital. Então, esses seriam dois exemplos que eu queria trazer aqui para vocês, né? E o foco realmente é esse aqui, né, pessoal? Eu trago aqui essa imagem novamente, né, mostrando que a gente quer olhar para essas crianças, para essas pessoas adultas, né, e olhar para elas e mostrar que mesmo em curto, médio prazo, elas podem ter uma profissão, podem melhorar de vida, ter uma vida digna. É isso que a gente entende e busca cada vez mais fazer, e é isso que as empresas e toda a sociedade deveria estar buscando, no meu entendimento, em relação ao impacto social, certo? Aqui um breve slide que o ESG realmente ele não acontece só no planejamento, mas realmente com as pessoas. O que eu quero dizer aqui é com realmente uma mudança de cultura, né? Um trabalho onde a gente realmente consiga fazer essa mudança. E isso ocorre, né, quando a gente, dentro de uma organização, a gente tem uma cultura organizacional com valores que realmente mostrem esse caminho, né, com conexões que fortaleçam isso cada vez mais, e algo muito forte, né, que está na mão das lideranças dessas empresas, né? Que elas escutem, elas inspirem, mas mais do que isso, elas coloquem em prática aquilo que elas falam. Com isso, a gente entende que nós vamos ter o engajamento de colaboradores, ou seja, pessoas realmente motivadas e principalmente pessoas que tenham uma trajetória dentro da organização, né? Eu entendo que é essa forma que a gente pode e deve estar trabalhando, certo? Já indo aqui para o final, né, eu trago aqui esse slide mostrando essa conexão do ESG com o impacto social, né, onde o ESG realmente é a estratégia, o impacto social é a transformação e, sem dúvida alguma, né, as pessoas que conectam tudo isso aí.
Perfeito? E para fechar, né, eu espero ter, nessa rápida conversa aqui, mostrado um pouco da importância do S, né, social, de algum exemplo, desses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, e trazer também que, né, assim, o mundo não melhora sozinho, essa frase que está aqui, né, mas a que eu quero dizer com esse slide aqui, com essa frase, que a gente precisa ter ação, precisa ter atitude, porque aí sim, de fato, a gente consegue movimentar. Mas ação, atitude realmente que faça e gere uma mudança, certo? Então é isso que eu gostaria de passar aqui para vocês, agradecer aí, estou à disposição. Obrigada, Sandro. Eu sabia que você ia trazer a parte prática aí para nós que estávamos ávidos para ver a parte da prática. Parabéns pelo teu trabalho e pela forma como você trouxe essa parte, essa aplicabilidade na questão das pessoas, o desenvolvimento das pessoas e o impacto social. Realmente, elas precisam entender a mudança, elas precisam entender o que está sendo feito, o que está sendo, e precisa incorporar. E aí, como o senhor mesmo trouxe, mostrou as crianças aí, mostrou as pessoas que são elas que são o nosso futuro e que talvez elas consigam ah, captar melhor essa mensagem que estamos tentando dizer. Mas eu deixo aberto para as pessoas fazerem os questionamentos, temos várias pessoas assistindo. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor Ciro, para o Sandro, fiquem à vontade. Deixo para vocês fazerem as intervenções de vocês, que com certeza teremos muitas contribuições. E se não houver perguntas, daí a gente vai para o encerramento, mas eu acredito que tem perguntas. A Rejane levantou a mãozinha aí, Rejane. Eu queria comentar, né, parabéns pela explanação do professor, né, a explanação do Ciro, e essa parte prática, né, quem trabalha comigo sabe que, né, assim, eu tenho uma veia bem forte nessa parte, né, e tenho acompanhado muito, Ciro, a questão de Santa Catarina em função da Amisgo, né, e que eu também participo, junto com algumas pessoas que a gente tem acesso, e vejo mesmo em Santa Catarina, né, uma proposta social e uma alegria de viver, que essa é a saúde mental e que é o que pode se desenvolver. Inclusive, ESG e NR1 vêm casadas, né, e que a gente precisa ir construindo, mas tem visto na prática que a gente pode ir colocando sementinhas dentro de empresas, dentro do aspecto social, e sempre valorizar e aplaudir e ficar realizado com aquelas conquistas que se tem e vai gradativamente se conquistando. Né, tem esse projeto, né, Beatriz, da reorganização de resíduos, que inicia com os CARDs em Vacaria e que a gente está tendo uma repercussão bem grande. Né? Eu sou também uma reflorescadora e estou atravessando a ponte, né? Estou pegando uma areazinha ali em Santa Catarina. Temos bastante contato com o Bernec, com uma série de empresas, mas é o que se coloca, né? Inclusive tem algumas empresas grandes que eu conheço e que os funcionários me dizem, não, acontece só para inglês ver. Então a gente precisa ir construindo, né? Mas é um passo de cada vez. Obrigada, Rejane, pela sua contribuição. Rejane Bergamaschi, que tinha erguido a mão antes. Rejane, você está com o microfone fechado. Rejane Bergamaschi. Deu, Rejane, agora sim. deu.
É porque eu tô com o celular e daí eu me atrapalho um pouquinho com o celular e o Zoom. Eu tenho uma pergunta, aos dois palestrantes e primeiro eu quero parabenizar pelas falas, muito boas, foram excelentes, foram esclarecedoras. E eu queria saber a opinião dos dois, tá? Sobre qual é, na opinião deles, a responsabilidade, é, social de uma instituição de ensino, tanto no âmbito interno, enquanto instituição, quanto para com a comunidade. Posso responder, professor? Oi, Jane. Uma instituição de ensino, eu acho, não tenho certeza. Ela é o grande impulsionador dessas mudanças, né? Porque tudo começa pela educação, né? No meu entendimento. A educação é a base de tudo. Então, a partir do momento que você tem colaboradores da tua instituição que entendem esse propósito, sabem da importância desse trabalho, quanto está impactando para eles também no seu dia a dia, eu acho que é fundamental. E para a comunidade também, a comunidade, né, na minha época sempre foi, a escola sempre foi a referência, a escola, a igreja lá, né, e independente de credo, então a escola para mim ainda é a referência não só para os jovens, mas para os pais também, porque ali é a base de tudo. E eu entendo que a instituição é onde pode ser multiplicado isso, espalhado essa corrente do bem realmente, de mudança, né? Para que a gente possa ter realmente uma situação cada vez mais equilibrada, buscar isso. É difícil, a gente sabe, mas se a gente conseguir direcionar um jovem, por exemplo, hoje, para o mercado de trabalho, que ele vai servir de exemplo para outros jovens, e a partir daí a gente vai ter um efeito multiplicador. Mais alguém? Estou vendo. A Arceloni está com a mão levantadinha aí, pode falar? Sim, Ou é engano? Ah, tá aqui. não. Levantei mesmo a mão, Beatriz. Eu penso que nós começamos muito bem o Conversas Contemporâneas. Eu gostaria de parabenizar tanto o Sandro quanto o Ciro pela ação que nos trouxeram, pelo tema que foi elencado e por isso tudo que nós temos aí. Sem dúvida, agora vai ser compartilhado. Parabéns para a GEL, por todos os apoiadores, por esse evento tão bonito, por essa possibilidade da gente levar o que realmente importa para quem importa. Acredito que é uma grande caminhada. E, sem dúvida, acho que é bastante pertinente as ações que nós estamos fazendo na questão da educação. É pela educação, sim, com certeza, que nós temos que fazer isso. Nós temos uma grande responsabilidade como educadores neste sentido. Muito obrigada, Ciro, muito obrigada, Sandro. Muito obrigada, Beatriz, e todos os apoiadores, pelas conversas contemporâneas aí. Obrigada, Arceloni. Deixa eu ver. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Oi, professor, eu só queria fazer uma complementação em relação à pergunta da Rejane, sobre a responsabilidade social das escolas, né? Se for possível, pode ser? Se for a responsabilidade social das escolas, né? Vamos separar responsabilidade educacional com responsabilidade social. Eu trabalho muito com a lógica empresarial. Então, quando a gente trabalha com empresas de capital aberto, que você tem ali os acionistas, né, e tem a direção da empresa, se a gente traz isso para a escola, então o diretor da escola, o reitor, quem quer que seja, é o executivo incumbido de implementar as estratégias. Porém, a lógica muda em relação aos acionistas. Quem são os acionistas de uma escola? São as pessoas, a comunidade. Então, é para essa comunidade que você tem que gerar valor social. E quando a gente fala em gerar valor social, a gente não está falando de como educar as crianças, de maneira nenhuma, mas sim da qualidade de vida que professores, funcionários administrativos têm dentro da escola. E hoje a gente percebe dentro de escolas, instituições de ensino, principalmente de São Paulo, de onde eu venho,
um clima pesado, a falta de respeito, um clima organizacional muitas vezes doente, professores sendo afastados por burnout e outros problemas psicológicos, em função da relação que existe. Então, se a escola ela não olha para os funcionários que são da comunidade, ela está gerando um problema social que inicia dentro da escola e acaba refletindo na comunidade de maneira geral. Por quê? Você, numa empresa que trabalha com ESG, que tem uma boa governança, que gera valor positivo, se a escola não cuida dos seus profissionais de maneira adequada, ela gera uma imagem negativa. O impacto social vai para dentro da casa desses profissionais, desses professores, e, de novo, você tem uma percepção ruim do que acontece dentro da escola. Então, na minha opinião, a responsabilidade social dentro de uma escola é muito relevante para que a comunidade confie naquilo que está acontecendo dentro da sala de aula e na escola como um todo. Você tem uma criança, você tem um filho que vai para a escola e você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, se a escola ela perde o foco dessa responsabilidade, de novo, dessa sustentabilidade social, porque não adianta a escola ter computador, ar-condicionado, um olhar de vanguarda, hoje, se ela não pensa na qualidade de vida dos seus funcionários amanhã. Então, se a escola não tem essa visão de sustentabilidade social, tudo que ela está fazendo em termos do educacional pode estar sendo perdido. Então, eu acho muito importante, muito relevante, muito pertinente essa sua inquietação, digamos assim, porque não é só empresa, não é só a Bolsa de Valores. A educação é o primeiro antes de tudo. Né? A educação é o que gera riqueza para um país. Eu acho bastante pertinente. Era essa colocação que eu queria fazer para você. Obrigado, Regiane, pela pergunta, professor Sandro. Obrigada, professor Ciro. Mais alguém gostaria de fazer algumas? Temos mais 2 minutinhos, porque já nos alongamos. Mais alguém? Alguém? Bom, não tendo ninguém fazendo perguntas, então vamos encerrar. A Global EduLíderes Fórum agradece imensamente a participação de vocês aqui hoje, especialmente do professor Ciro, do Sandro, trazendo essa parte prática da parte de ESG, as pessoas que estão assistindo, com certeza a gente sempre aprende algo muito importante todos os dias. Eu costumo dizer que se houver um dia que a gente não aprende nada, aquele dia foi perdido. Então, com certeza, todos nós aprendemos muito. E nós estamos com essas nossas conversas contemporâneas, tendo o apoio da abrv.edu, a Ambiental Plast, a Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, a ESTEG, a Global Academy, a Vene Christian University e o Banco Sicredi. São os nossos apoiadores. E agora de manhã, a Arceloni me falou que tem mais um apoiador que vai entrar aí nessas nossas conversas contemporâneas. Então, espero vê-los novamente em breve, no próximo mês, com outro tópico que vamos falar. E vamos, sim, trabalhar sobre sustentabilidade social, porque a sustentabilidade ela requer muito mais do que um prato de alimento, como o professor Sandro, o Sandro bem falou. A sustentabilidade social ela precisa ser autossustentável. E para ela ser autossustentável, nós temos que ter o desenvolvimento das pessoas. E nós, como educadores, precisamos desenvolver essas pessoas no dia a dia.
nós precisamos inserir algum conhecimento nela e precisamos, inclusive, sim, essa é uma crítica minha, as pessoas precisam deixar dessa dependência de assistência, essa dependência gera falta de emprego, gera falta de oportunidades. Então, precisamos trabalhar muito forte sobre isso, nessa mudança. Essa mudança precisa ser percebida. Como que vamos fazer? É uma pergunta que eu deixo, talvez, para alguém um dia que responda. Como fazer essa mudança em algumas pessoas? Então, muito obrigado para vocês, mais uma vez, a Global Edu Leaders Forum. O SK Beatriz, mandou uma mensagem que não chegou a tempo, está em viagem ainda. Pois não, Marcelonil? vamos pedir para todos abrirem as câmeras para nós fazermos uma foto, um registro. Ah, pode ser. Você faz para mim, por favor? Sim, faço print. Então, e aí depois a gente publica, né? Depois eu mando o link da gravação no final para todos. Para todos eu mando nos grupos e daí depois vocês vão distribuindo, tá bom? Então, deixa eu reorganizar aqui. Eu não sou muito boa no Zoom. Vejamos aqui onde é que eu coloco, porque eu não tenho todos em tela. Se alguém Galeria tiver todos em tela, por não favor, cabe, faz não acho que não cabe todos. É. Jackson Gabriel, você é da onde, Jackson? Se responder por ele, é daqui de Lages. Ah, de Lages, ok. Eu tenho a Ailton, da Universidade Federal também. Não, Instituto ou Universidade Federal? Universidade, né? Muito bem, parabéns aí. Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina. Ah, Instituto Federal de Santa Catarina, ok, parabéns para vocês também. Uma honra tê-los aqui. Tchau, tchau. Não consegui fazer o print com todos. É que não cabe todos, né? Eu vou fazer em 2 etapas, então. Atenção, Tá. primeira, sorriam. Um sorriso para a foto aí. Um. Foi um, agora vamos para o outro. Muda a galeria ali, daí você Isso. muda as pessoas. Uhum. Pelo menos nós temos um registro, nós temos que aprender a fazer isto. Então... ok? Ok. Deu. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí. Tchau, até uma próxima. Muito obrigada.